Saudações, irmãos e irmãs do canal Alto Clamor, que a graça e a paz do Senhor te alcance uma vez mais, amém? Estamos aqui no Alto Clamor para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar aqui tratando sobre os eventos finais e eu quero falar para vocês sobre a esperança escatológica, o estudo da linha do tempo dos eventos proféticos, os últimos eventos da profecia. Eu quero aqui falar com você, tratar com você, à luz da Bíblia, essa sequência de eventos, para que a gente possa entender em que lugar da história nós estamos. Para tanto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que são postados aqui no canal. Deixe o seu like e o comentário para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, porque o YouTube entende, quando o vídeo recebe likes e comentários, o YouTube entende que é relevante e ele começa a distribuir para mais pessoas, amém? E compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Inscreve-se aí, falta apenas 2 membros inscritos aqui para a gente atingir a gratificante marca, para a honra e glória de Deus, de 1000 inscritos aqui no canal. Família O Alto Clamor crescendo, juntos estudando a palavra, estudando o Espírito de Profecia, se preparando para a volta de Jesus, amém? Vamos orar então. Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a tua palavra. Nos abençoa uma vez mais, abre o nosso entendimento, nos ajuda a compreender o teu ensino, em nome de Jesus, amém. Amigos, eventos que estão se aproximando cada vez mais dos nossos dias. O primeiro deles é o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia, que é o derramamento máximo do Espírito Santo para capacitar o povo de Deus na conclusão da pregação do Evangelho. Olha, a chuva serôdia, ela vai fazer 2 ações muito especiais e necessárias com relação ao povo de Deus. A primeira é fixar o caráter de Jesus, que já está sendo trabalhado na chuva temporã, o batismo diário do Espírito Santo. É fixar esse caráter de Jesus nos seus filhos e filhas. Ou seja, é a conclusão da obra da santificação. E um outro ponto é levantar o alto clamor. É usar o povo de Deus para pregar a tríplice mensagem angélica ao mundo. Então a chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia está por vir. Em Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Vamos abrir a Bíblia aqui em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, vai dizer o seguinte, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre as servas e sobre os servos derramarei o meu espírito naqueles dias. Derramamento do Espírito Santo, que a irmã White comentando, fala que vai ser muito maior, muito mais superior do que quando começou a obra da igreja cristã, lá em Atos capítulo 2. Então veremos coisas maravilhosas da parte do Espírito Santo através do povo de Deus no tempo do fim. E essa vai ser o momento ali da chuva serôdia. O derramamento da chuva serôdia vai ser bênção, que você possa passar pelo derramamento da chuva temporã, para que nós possamos amadurecer o grão e estarmos prontos aí na chuva serôdia, que é o máximo derramamento do Espírito Santo. Após o derramamento da chuva serôdia, cumprir-se-á Mateus 24, 14. O que é que diz Mateus capítulo 24, verso 14? Texto conhecidíssimo. Convido você a abrir a sua Bíblia aí. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho do reino, ele será pregado a todo mundo, para todas as nações, para que venha o fim, a volta de Jesus. Veja, esse evangelho do reino é o mesmo descrito na mão do anjo que voava pelo meio do céu, lá em Apocalipse 14, verso 6. A tríplice mensagem angélica é o evangelho eterno que será pregado, amém? Então, derramamento da chuva serôdia, pregação do evangelho, alcança todos os povos.
todas as pessoas vão ouvir a verdade. Após essa pregação, você tem aí também o decreto dominical. O decreto dominical, ele é visto aqui em Apocalipse 13, verso 16. Ainda tem o decreto dominical. Apocalipse 13, olha o que diz aqui o verso. Apocalipse 13, verso 16. Apocalipse 13, verso 16. Eu gostaria de fazer uma breve correção. Antes da chuva serôdia, antes dela, é que vem o decreto dominical, ok? O decreto dominical vem antes da chuva serôdia. Por quê? Porque o decreto dominical vai produzir o sacudir máximo, a sacudidura na sua maior força, que é o penelhamento da igreja. Os falsos cristãos sairão dos caminhos de Deus. Aliás, eles nunca estiveram, né? Mas vão sair da igreja, vão sair da fé, vão abandonar de vez a fé, se unindo então às fileiras de Satanás, às fileiras do engano. Enquanto que milhares de outros irmãos que estão fora do povo de Deus hoje, mas ouvirão a mensagem, eles virão para a igreja. O decreto dominical vai produzir essa sacudidura. E assim que fizer essa sacudidura, aí sim os verdadeiros cristãos, os verdadeiros atalaias, os verdadeiros remanescentes do povo de Deus vai receber a chuva serôdia para pregar, ok? Então, o decreto dominical ele vem antes da chuva serôdia, depois tem chuva serôdia, depois da chuva serôdia, pregação do evangelho em todo o mundo. Aí sim, após a pregação do evangelho, olha só, recapitulando, decreto dominical, Apocalipse 13, 16, vai dizer o seguinte, olha: e todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa marca é a lei dominical. Você sabe que a marca de Deus, o sinal ou o selo, é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, diz claramente ali que o sábado é o sinal de Deus entre Deus e o seu povo. O inimigo, utilizando-se dos poderes políticos e religiosos, aplica o domingo, conforme tem lá no catecismo da Igreja Romana, o domingo como sendo um dia santo. Esse domingo, ele será promulgado como lei, como um dia obrigatório de guarda para todas as pessoas. Então, essa é a marca da besta, a guarda do domingo, o decreto dominical que virá em breve, ele é a marca da besta. Então, perceba a sucessão dos eventos. Decreto dominical, Apocalipse 13, 16. Aí depois vem derramamento da chuva serôdia, conforme ensina Joel 2, 28, 29. Essa chuva, o batismo máximo do Espírito Santo nos verdadeiros cristãos que se apegaram à verdade. E aí pregação do Evangelho, Mateus 24, 14. É o Evangelho do Reino, no contexto da tríplice mensagem angélica, sendo alcançado ao mundo inteiro. Após o Evangelho ser pregado e todos puderem ter condição de decidir de qual lado estarão, então há o fechamento da porta da graça. Mateus 25, 10 diz o seguinte: olha o que o Mateus 25, 10 vai trazer para cá, para esse estudo nosso. Mateus 25, 10. Abra então aí a sua Bíblia. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Esse texto aqui, irmãos, faz parte da parábola das 10 virgens. E essa parábola é uma alegoria da situação espiritual que estará o povo de Deus no tempo do fim. Depois que o evangelho for pregado, alguns estarão prontos e outros não. E esses que estão prontos, quando eles terminarem a sua obra de pregação, quando o alto clamor foi dado e o grito foi entoado: eis que veio o noivo, saiam ao seu encontro, aí a porta da graça fecha. Outro texto que nos ajuda a perceber o fechamento da porta da graça, os efeitos desse fechamento, é Apocalipse 22, 11. Você sabe, quando a gente fala de fechamento da porta da graça, isso significa que nós estamos falando do encerramento da obra ministerial do Espírito Santo aqui na terra, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, da convenção humana, e do final do ministério intercessório de Cristo.
no céu, né? No santuário celestial. Olha o que diz aqui Apocalipse 28, ou melhor, 22, verso 11. Apocalipse 22, verso 11. Após o fechamento da porta da graça, olha só: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então aqui você percebe claramente que não há conversão mais, não tem como mudar mais de lado. Por quê? Porque o Espírito Santo conclui o seu trabalho, não converte mais ninguém. Quem foi, quem não foi, não vai mais. E Deus e Jesus, no santuário celestial, acaba a obra de intercessão. E aí profere essas palavras. Então, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não tem como mais aceitar. Não tem como mais mudar o seu estado espiritual. Irmãos, se a volta de Jesus está perto, imagina só como não está perto o fechamento da porta da graça, que é um evento que antecede a volta de Jesus. Já parou para pensar nisso? Fechando então a porta da graça, começa então a queda das pragas. As últimas pragas estão no capítulo 16 de Apocalipse. Não vou ler aqui devido ao tempo, mas você pode ler o capítulo 16 do livro do Apocalipse e você vai ter a queda das pragas. Quando fechar a porta da graça, vai se cumprir o seguinte fato: os que se perderam, os que não estão salvos, não tem o nome no livro da vida, começam a receber as pragas, enquanto que o povo de Deus se cumprirá na vida deles, aqueles que estão selados, né? Se cumprirá o Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, praga nenhuma sobrevirá sobre a tua tenda. Amém? Então o povo de Deus vai estar preservado, igualzinho os hebreus esteve preservado das pragas do Egito, na sua libertação lá, enquanto que os falsos, enquanto que os ímpios estarão recebendo, os portadores da marca da besta estarão recebendo, né, os guardadores do domingo, como lei, estarão recebendo as pragas. Queda das pragas, vem agora um outro decreto, que é o decreto de morte, mencionado em Apocalipse 13, verso 15. Olha o que diz Apocalipse 13, verso 15. O decreto de morte é dado pelos ímpios para matar o povo de Deus, que estão ali livres das pragas, né? 13, verso 15 de Apocalipse é dito: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Que a imagem da besta é os Estados Unidos da América agindo como Roma papal. Foi lhe dar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então quem não obedecer ao decreto dominical, quem não adorar o movimento católico, o movimento protestante, o movimento político, os Estados Unidos da América, toda essa confederação do mal junta, quem não se curvar diante dela, vai ter que sofrer a penalidade, a angústia desse decreto de morte. Quando as pragas começarem a cair, isso vai acender uma ira. Lembre-se que o Espírito Santo já não vai estar mais para refrear as ações de Satanás. Essas pessoas estarão dominadas por Satanás e vão fazer coisas terríveis. Após o decreto de morte, você tem aí a ressurreição especial. E a ressurreição especial eu quero tratar com você no próximo vídeo, porque esse é um assunto que muitos ainda não compreendem e é um assunto que a gente precisa se demorar um pouco mais. Por isso eu quero convidar você a assistir o próximo vídeo, que vai tratar sobre a ressurreição especial. Essa ainda não é a ressurreição geral, ok? Haverá uma ressurreição especial antes. Depois sim haverá uma ressurreição especial por ocasião da volta de Jesus. Mas eu quero convidar você a estar conosco no próximo vídeo aqui sobre esse assunto, sobre os eventos finais, sobre a escatologia, a esperança da escatologia. Eu quero convidar você a acompanhar o próximo vídeo, para você entender o que significa essa ressurreição especial que vem antes da volta de Jesus, quem vai estar nela, como ela acontece, quando ela acontece. Então nós vamos olhar na Bíblia o que as coisas apontam, o que a Bíblia aponta que vai acontecer na sequência dos eventos. Amém?
Por hoje, sabemos já uma parte da sequência dos eventos finais, dos eventos escatológicos. No próximo encontro, aqui no canal, a gente vai saber a sequência até o final. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Mas antes eu quero fazer um apelo ao seu coração. Você está se preparando? Você está buscando o Senhor todos os dias para que quando os eventos começarem a acontecer, você esteja ao lado certo da verdade? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, pelas revelações verdadeiras da Bíblia. Abençoa desde já cada um aqui que ora comigo, que nós possamos entrar na Tua verdade e não sair dela. Oramos em nome de Jesus, amém. Forte abraço, querido irmão e querida irmã. Até o próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor. Lembre-se, a lei, Bíblia, é o testemunho, Espírito e profecia. Se não falarem conforme essas palavras, jamais verão a luz. Tchau, tchau.